Alô pessoal do YouTube, vou dar uma boa noite para todos vocês e estou contando um relato que aconteceu com a nossa família na época, né? Os meus pais viajavam muito para o sertão de pé, né? E isso foi em 1987 e esse relato aconteceu mesmo com a gente, né? A gente viajando de pé, a gente criancinha. Os nossos pais só viajavam mais à noite, né, por tempo frio. Então a gente saímos de Serra Talhada a Juazeiro, né? Naquela época não existia muito carro, era a estrada de barro. Então a gente viajando, saímos à madrugada, a faixa de umas 2h30, assim, meu pai contou que eram umas 2h30 para 3 horas. Então chegar a próximo ao meio do caminho já estava muito distante, né? A gente pegamos uma travessia. Então nessas alturas meu pai viu uma pessoa gritando erro, né? Que história de erro era essa? Porque meu pai parou, mandou a gente parar no canteiro da estrada e a gente fiquemos assuntando, né? Aquele pessoa falando erro. Meu pai acharia que era até um vaqueiro que estaria tengendo gado, né? Então nessas alturas meu pai parou, pensou e nada desse vaqueiro aparecer. Então nessas alturas um conhecido do meu pai, com a esposa dele, né, ele era um pouco meio chato, valente, puxou um facão, né, e atingiu na estrada que saiu aqueles fiascos de fogo, né, aí falou para assim pro meu pai, seu Cício, puxa os meninos mais adiante, os meninos mais para frente, porque se esse vaqueiro tiver com brincadeira, eu vou cortar ele de facão. Então meu pai foi e disse bem assim, mas eu acho, rapaz, que isso não é vaqueiro não, isso é coisa de outro mundo. Então nessas alturas, o camarada foi e gritou, errou, o que errou? Aí falou aquele palavrão, né? E quando ele gritou esse palavrão, aí disparou. O vaqueiro errou, 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 errou e disparou. Meu pai foi e falou para minha mãe, Maria, pegue no braço dos meninos e vamos adiantar que isso não é coisa da terra não, isso é coisa de outro mundo. Então a gente, tudo criancinha, né? Tudo já assombrado, com medo também, segurado na sainha da mãe da gente, e ela puxando a gente, e minha mãe começou a puxar a gente, adiantar a andada. Então nessas alturas, quando chegou muito adiante do que onde a gente estava, meu pai clareou a lanterna para trás, e quando deparou, foi com aquele, sei, era uma pessoa que nem um tipo de um mal-assombro, amontado num burro, só tinha as canelas finas, só tinha osso, né? E começou a chocalhar atrás da gente. A minha sorte, a sorte da gente, que a minha mãe encontrou uma casinha que naquela época era só candeeiro, lampião que os pessoal usava. Minha mãe desceu, bateu na porta do pessoal, né? Rapaz, foi, abriu a porta bem pouquinho. E a minha mãe foi e falou, moço, dá pro senhor abrir essa porta pra gente dar uma dormida pra gente até amanhã aí, porque tem um bicho aí que tá gritando em rua e tá vindo até a nós, né? Então o homem foi e disse bem assim, ó, vou pegar essa chave daquela casa de farinha, porque na época existia muito casa de farinha no sertão, e a gente fumo. Minha mãe, quando abriu a porta, a gente entramos pra dentro da casa de farinha, mas só deu tempo mesmo, uns 20 minutos, aquela maimota apareceu. Meus pais começou a olhar pelos buracos, que era de barro, né? Era de barro. Meu pai começou a olhar aquilo ali, aí se deparou com aquelas presepadas, um tipo de uma caveira montada no burro com 2 pés, né? E achucaiando, fuçando, o burro fuçava que nem um animal mesmo, e um animal com 2 pernas, gente. A gente ficamos surpresa com aquilo, né? Meu pai foi e disse bem assim, ó, não saia ninguém. Fica tudo calado aí, porque isso é um mal-assombro. Então, o mal-assombro que era, meu pai depois, achando assim, descobriu que era uma mula sem cabeça. Mula do padre, né? Era uma mula do padre. Que depois, quando foi no outro dia, que quando retornou, o dia clareou, o dia amanheceu, o rapaz, que era dono da casa de farinha, foi até a gente lá, chegou, conversou com meu pai e explicou que aquilo ali tinha sido um carro que tinha dado uma virada com o padre, o motorista dele, e esse padre tinha morrido desse acidente. Então de lá pra cá ele fazia aquelas mala sombra ali, né? Fazia
fazia aqueles terror ali. Esse rapaz chegou até a comentar com meu pai que ele já tinha botado até esse rapaz para correr. Uma marmota muito feia. Então, pessoal, a minha história de hoje é essa. Tô contando para vocês foi o que aconteceu com a gente. Então, peço a vocês que dá o like, se inscreva no canal. Te peço uma boa noite para todos e fique com Deus.